Procedimento operacional padrão, POP. Nesta videoaula, vamos conversar um pouco mais sobre o POP. Vamos relembrar um pouco do que se trata o POP? O POP ele é um procedimento operacional padrão. São normas e processos padronizados para o desenvolvimento de uma determinada tarefa ou atividade. Nesta imagem, uma representação básica de um POP sem o seu devido preenchimento. Observe que existem campos que obrigatoriamente deverão ser preenchidos e serão abordados no decorrer da nossa aula. Então vamos lá. Começando pelo cabeçalho. Nós temos aqui itens essenciais que não podem ser deixados de ser preenchidos. A começar pela data e também pelo número. Esse número está relacionado diretamente a qual número de POP se trata o devido documento, pois podem servir também como informações de mecanismos de buscas e futuras pesquisas. Vamos lá, continuando. Aqui nós temos o campo processo. Neste campo, como deve ser preenchido? Deve ser preenchido qual tipo de manutenção a ser realizada neste procedimento. Ela pode ser uma manutenção corretiva ou uma manutenção preventiva. E no campo tarefa, deverá ser descrito qual a ação a ser realizada neste procedimento. Seguindo adiante, no campo materiais necessários, deve ser preenchido todo o material, as ferramentas a serem utilizadas para a devida realização da tarefa descrita no documento. O campo para o desenvolvimento da atividade vai permitir ao técnico descrever o passo a passo, como a atividade deverá ser realizada. Desta forma, deverá ser escrito todas as ações que são necessárias para solucionar o problema identificado. Para que seja feito de uma forma organizada, deve ser enumerado o processo por ordem cronológica de como deverá ser desenvolvida a atividade propriamente. E neste documento existe um campo de suma importância também, que não pode ser deixado de lado. Ele tem que ser preenchido, pois ele consta informações bem preciosas para quem vai executar o procedimento do determinado POP. O que seria isso? É as informações de risco de acidentes. Mas este risco de acidentes está relacionado diretamente com o técnico, com o executor da tarefa descrita pelo documento normativo. E neste campo, então, vocês deverão preencher de forma possível e detalhada quais são os possíveis riscos de acidentes caso não forem tomadas as medidas de precauções.
Agora vou passar para vocês um exemplo básico de preenchimento deste documento normativo. Antes de começar o preenchimento, é importante observar estes 3 pontos enumerados. Para começar, solicite primeiro as informações dos sintomas, das causas do defeito. No segundo passo, deve-se identificar, de fato, qual o defeito está ocorrendo. E no terceiro, deve ser feito, então, um planejamento. Pode ser feito um planejamento mental, seguindo os passo a passos da melhor forma de se executar a ação corretiva, conforme o defeito apontado. Inicialmente, o terceiro passo pode ser feito de uma forma mental. Já um planejamento mental, por meio de um checklist de pensamentos cronológicos, da melhor forma de solucionar o problema que foi identificado. Então vamos lá. Para esse preenchimento, neste exemplo, nós vamos utilizar o sintoma do veículo e não liga. O veículo, no caso, não liga. Só relembrando, de suma importância, preencher data e número do documento, do POP no caso, Vamos lá. No caso do processo, vai ser feita uma manutenção corretiva, porque já foi identificado a causa, a origem do problema desse defeito relacionado. E nesse caso aqui, a nossa tarefa desse exemplo será a substituição da bateria do veículo. Então, o problema do veículo, devido ao sintoma de não ligar, é uma falha, um defeito atestado da bateria. Então, nesse caso, a tarefa vai ter que ser a substituição da bateria veicular. Seguindo para a descrição dos materiais necessários para a realização desta tarefa de substituição da bateria veicular, vamos descrever as ferramentas necessárias para essa tarefa. Chave de boca 11 mm, chave de boca 10 mm, bateria 12 volts 60 amperes e um multímetro. Pode ser um multímetro digital ou um multímetro analógico. Prosseguindo. Agora nós vamos desenvolver o passo a passo da atividade, da tarefa de substituição da troca, da bateria veicular de 12 volts. Como primeiro passo aqui, com a chave de boca, seja ela 11 ou 10 mm, desaperte os parafusos, Esse primeiro passo identifica para o executor que ele primeiramente deverá afrouxar os parafusos dos conectores que está fixando a bateria no veículo. Feito isso, deve desconectar os conectores da bateria defeituosa. Em seguida, remover a bateria defeituosa. Em seguida, colocar a bateria nova, no caso a substituição e agora a instalação da nova bateria. Em seguida, ele deverá conectar o conector positivo ao terminal positivo da bateria. Em seguida, deverá conectar o conector negativo ao terminal negativo da bateria. Pessoal, reparem o seguinte: como que seguir o passo a passo na ordem cronológica, como foi dito, é muito importante. Digamos que, por algum motivo,
essa ordem estivesse invertida. E vindo primeiro aqui a orientação de colocar o conector negativo ao terminal negativo da bateria. Se for feito dessa forma, haverá uma faísca, uma centelha, por conta da carga da bateria. Então, essas orientações em ordem cronológica, elas seguem um passo a passo normativo para que a atividade seja feita de uma forma bem eficiente e otimizada, e evitando aí danos, né, ao dispositivo que está sendo substituído, trocado. Então, vamos prosseguir. Em seguida, após feito esses procedimentos anteriores, vire a chave para a posição linha 15, ou seja, painel energizado, veículo energizado, porém ainda não está em funcionamento. Dado isso, por referência à linha 15. Dessa forma, esse procedimento identifica para o executor, para ele verificar se o painel está respondendo, está acendendo. Em seguida, orienta para dar a partida, né, e verificar se o veículo de fato vai funcionar após ter seguido os procedimentos relacionados acima. Feito isso, o veículo funcionando, deverá então realizar a conferência, né, das tensões do alternador, para ver se esse outro dispositivo, né, ele está funcionando corretamente e se ele não vai danificar a bateria nova que foi substituída nesse veículo. Então tem aí as orientações. Confira as tensões do alternador. Essa parte ela deverá ser feita com o multímetro, né, na escala de tensão. E ela, se a tensão obtida estiver entre 13,5 volts até 14,4, identifica que o funcionamento está correto, está normal. Então, pessoal, de uma forma simplificada, foram enumerados aqui alguns passo a passos para a substituição da bateria veicular de 12 volts. Poderia ser inseridas mais informações aqui, mais passos a serem cumpridos? Poderia. Mas este documento aqui está sendo produzido de uma forma mais simples para poder despertar na pessoa, né, no técnico que estiver realizando o preenchimento, que quanto mais informações ele puder colocar, puder descrever no documento, melhor será, porque desta forma outros técnicos, outros funcionários, né, outras pessoas poderão realizar também a mesma tarefa de uma forma mais otimizada e eficiente. E desta forma poderá se obter uma manutenção correta aí. Então esse é o principal objetivo desse documento também. E seguindo adiante, como dito aí no decorrer do nosso vídeo, para não esquecer de preencher, levando em consideração o sintoma, né, da falha de defeito relacionado ao veículo não liga e identificado como o causador da falha, né, a troca da bateria de 12 volts. E neste caso, então, quais são os possíveis riscos que essa tarefa poderia trazer para quem fosse executá-lo, né? Vamos enumerar aqui algumas possibilidades. Nessa execução dessa tarefa, se não forem tomadas os devidos cuidados, né, de segurança e atenção, podem ser ocasionados aí os riscos, né, de choque elétrico, né, porque está relacionado com a troca de um dispositivo de carga elétrica, né, o gerador de carga de um veículo, que é, no caso,
a bateria automotiva. Outra situação é que a bateria, né, conforme os componentes químicos internos, ela pode ocasionar uma explosão devido à relação química aí do gás hidrogênio interno. Então, na substituição dessa peça, no caso a bateria veicular, tem que se tomar muito cuidado, porque uma queda pode ocasionar uma explosão. E, finalizando, o centelhamento, né, o curto-circuito e faíscas, que também pode ser ocasionado se não forem seguidos os procedimentos descritos na atividade, no passo a passo, né, a inversão da ordem de execução da conexão dos conectores da bateria. Pode ocasionar um curto-circuito e faíscas, né? Então, aqui foram enumerados esses 3 pontos que estão relacionados a risco de acidentes para quem está devidamente executando o procedimento descrito nesse POP. Então, vale ressaltar aí que são informações muito importantes que não podem ser deixadas de serem descritas e enumeradas nesse campo próprio aqui também. Então, pessoal, nós chegamos ao fim dessa videoaula. Espero que esses conteúdos aqui passados tragam um complemento de conhecimento para vocês, né, que estiverem assistindo esse vídeo, e facilite um pouco mais nesse processo de preenchimento desse documento tão importante, seja ele para a área automobilística ou para qualquer área distinta. Agradeço a todos e até mais.